Olá pessoal, tudo bem? Então vamos entrar numa nova parte aqui da monitoria, consequentemente da disciplina, que é uma parte mais física da matéria. Não é apenas matemática, tem um problema físico. E vamos começar pelo caso base, que vamos aprender na disciplina, né? Que é da condução 1D em regime permanente. O que quer dizer isso? Condução é o tipo de problema físico. Nesse caso aqui, nós temos condução de calor, tá? Que vai conduzir por um meio sólido, ou seja, você tem uma barra, uma temperatura num canto tem uma temperatura, no outro canto tem outra temperatura. Vai ter uma distribuição de calor por condução, tá? É o problema físico. 1D, ali se entraria quantas dimensões tem. Um cubo, por exemplo, tem 3 dimensões: frente, trás, cima, embaixo, direita e esquerda. Tá? 3 eixos. Plano 2D, já diz, é um plano. Ou seja, tem 2 eixos. Eixo em cima e embaixo e direita e esquerda, por exemplo. E 1D é um eixo só. Pode ser direita e esquerda, ou em cima e embaixo, ou frente e trás, enfim. Mas um eixo. Em qual direção não importa. Em regime permanente, o que significa isso? Que nós vamos ver o resultado já estabilizado. Nós não vamos ver como ele vai mudar ao longo do tempo. A gente vai ver a distribuição do tempo quando ele já entrou em equilíbrio. Nesse caso, em equilíbrio térmico. A gente não vai ver como, por exemplo, no transiente, você bota um desequilíbrio, por exemplo, você tem uma barra 20 graus, você bota uma fonte de calor de 50 graus, vai causar um desequilíbrio e ele vai ter uma distribuição de temperaturas ao longo do tempo. Aqui não, a gente vai ver apenas quando já estabilizou. Tudo bem? E a equação que vai, digamos assim, conduzir a gente na condução é esta, que ela considera uma condição 3D com geração interna, regime transiente. Tá? É a equação completona, digamos assim. O que é cada termo? Vamos tentar entender um pouco melhor ela. Esses 3 primeiros termos, tá? É a distribuição de temperatura em cada eixo, no eixo X, Y e Z. Tá bom? Se você está usando uma equação 1D, usa só um deles. 2D, 2, 3D, os 3. Beleza? Depois temos este aqui, este Qzinho com ponto sobre o K, que é uma constante, que é uma geração interna. Então imagine uma barra, tá, que tem uma altura desprezível, considera só, vamos dizer assim, direita e esquerda, tem de alguma forma alguma coisa está gerando calor ali. Então é uma geração interna. E este termo aqui, parte direita do igualzinho, é para o transiente, tá bom? Como que a variação de temperatura vai se comportar ao longo do tempo e é dependente do tipo de material. Por isso que tem esse termo aqui e está multiplicando essa equação aqui. Este termo, aliás, aqui. Tá bom? Mas, como estamos trabalhando com uma condição 1D em regime permanente, desses 3 termos, a gente tira só, a gente, aliás, deixa só um. Usar o eixo X. Podia usar o eixo Y, podia usar o eixo Z, indiferente, mas pegamos só um. Tiramos esse termo, porque não temos geração interna. E esse termo, como a variação ao longo do tempo é zero, quando ele multiplica, que isso aqui vai dar também uma constante, tá? Esse ρ vezes Q sobre K, acaba zerando tudo. Então, como é regime permanente, a gente corta. E o que nos sobra? Isso aqui. Uma equação relativamente simples. A derivada segunda de t sobre x igual a zero. Bom, então como vamos resolver? Tem basicamente 2 métodos que nós poderíamos utilizar na disciplina. 3, desculpe.
as diferenças adiantadas, diferenças atrasadas, as diferenças centradas. Nós vamos usar em alguns momentos diferenças adiantadas, neste caso vamos usar diferenças centradas, mas não vamos utilizar diferenças atrasadas, pois em alguns casos pode não se comportar muito bem as diferenças atrasadas, tá bom? Então o que nós vamos basicamente fazer? Onde tem uma derivada, a gente substitui por isso aqui. Quando temos uma derivada ao quadrado, fugiu o nome, como é que fala? Tem um nomezinho específico quando fala que é derivada quadrado. Derivada segunda. Derivada segunda, daí a gente utiliza este aqui, substitui por isso aqui. Tudo bem? Mesmo vale para os outros, tá? Então vamos ver aqui. Vamos pegar este exemplo de uma barra que tem uma temperatura superficial. Imagine que tem uma fonte de calor de cada lado, tá? Essa fonte de calor está a 10 graus e essa aqui a 50 tem um total de 1 metro. Então vamos pegar lá nossa equação para condução D em regime permanente, tá bom? Que é essa aqui, como vocês já viram como é que a gente deduziu isso aqui. Como uma derivada segunda, substituímos por aquela equação lá da diferença centrada, que tínhamos visto aqui. Aqui. Beleza? Fazendo isto, substituindo, esse ΔX ao quadrado é o que é uma constante, a variação de x, tá? Do par, podemos dizer assim, é como se fosse um passo, mas na verdade é uma malha, tá? Da malha, entre cada nó da malha. Nós podemos jogar para o outro lado multiplicando, vai dar igual a zero, e que vai nos sobrar esta equação. Tudo bem? Agora, nós vamos criar para cada nó, tá? Deixa eu voltar no slide anterior. O notebook está meio travado aqui. O que acontece? Imagina que você tem uma barra, acho que vou abrir no Excel. Talvez fique mais fácil de entender. Vamos dizer que isso aqui é uma barra, tudo bem? E que ela está dividida em 10 nós, tudo bem? Neste nó aqui, eu conheço a temperatura, tudo bem? Temperatura de 50 graus. Neste, dizer que a temperatura é de 30 graus, conheço das duas pontas a temperatura, tá? Partindo desse pressuposto. Mas eu não conheço como é que é a distribuição de calor ao longo da barra. E é isso que nós vamos descobrir, tudo bem? Se é a temperatura dos dois lados, e eu quero saber a distribuição de calor nesta placa. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que gerar uma matriz, tá bom? Vou criar aqui, logo aqui embaixo. Tá. Só vou corrigir um negocinho que eu disse. Imagine que cada... Então, vamos ter aqui a divisão das células. Digamos que eu quero saber a temperatura onde passa cada risquinho dessa da célula. Tudo bem?
nesse risquinho aqui, nesse outro risquinho, cada risquinho, tá? Eu sei a temperatura nesse risquinho aqui, ó, que está junto dos 50, e conheço esse, vou até, faço botar o texto do ladinho ali, aqui, e conheço aqui, tá? Vou até tirar esse 10 aqui. Assim eu tenho 9 nós, tudo bem? Daí eu vou criar uma matriz. E o que eu vou ter que considerar nessa matriz? Onde está cada linha, a gente vai colocar a equação para cada nó, tá? Ou seja, na linha 1 eu vou colocar a equação para descobrir aqui onde está o número 1, essa linha aqui, ó, que corta. Na linha 2 a equação para descobrir esse aqui, na linha 3 este, na linha 4 esse, tá bom? A linha aqui, ó, esta coluna vai me dizer de qual nó eu estou falando, de qual nó eu quero descobrir a temperatura. E as colunas, elas servem para representar a temperatura. Por exemplo, a temperatura do 3 vai depender da temperatura do 2 e do 4. Sei que está meio confuso, mas vamos colocar a equação, vai ficar bem mais simples de entender. Então, nossa equação é o que está à direita menos 2 vezes o nosso próprio ponto mais um ponto anterior. Então, o que acontece? Vamos começar pela equação 2. Depois vocês vão entender por que eu vou pegar a equação... Não vou pegar o... Então, vou pegar o nó 2 primeiro. Quem que é o que vem depois do nó 2? Tá? Estou utilizando esta linha falando da equação do 2. Quem é o que vem depois? É o 3, né? É o que está à direita. Então, aqui estou na equação da linha 2, mas eu preciso ver o termo 3. Então, é aqui, ó, na coluna do 3. E aqui, pode ver, está mais 1. Apesar de não estar aparecendo, é mais 1 vezes a temperatura... Opa, aqui. 1 vezes a temperatura dele. Então, vou botar 1. Depois aqui, menos 2 vezes a própria temperatura. Tá bom? Então, falando da equação 2, estou falando da própria temperatura do 2, então é menos 2 aqui. Aqui eu estou colocando só os coeficientes, não estou colocando as variáveis, tá? E aqui, a temperatura do anterior, mais uma vez a temperatura do anterior. Pronto. E isso vai se repetindo. Por exemplo, agora que eu fiz aqui para o 1, vamos até colocar em verdinho aqui. Agora vamos para o 2. Aliás, eu fiz só para o 2, né? Fiz para o 2. Vamos para o 3 agora. Então, é uma vez... Basicamente, é uma vez o da esquerda, uma vez o da direita e 2 vezes ele mesmo. Tá? Por quê? Uma vez o da direita, uma vez o da esquerda e menos 2 vezes ele mesmo. Então, o que vai acontecer? Na equação 3 é uma vez o anterior, menos 2 vezes ele, e uma vez o próximo. Na linha 4. Tá? Foi aqui o 3. No quarto nó, eu dependo de uma vez a temperatura do 3, mais uma vez a temperatura do 5, menos 2 vezes a temperatura dele mesmo. Então, uma vez a temperatura do anterior, menos 2 vezes a temperatura dele mesmo, e uma vez a temperatura do próximo. Viram que isso se repete? Ele vai se repetir por todos os nós, menos os da ponta. Tá? Vocês já vão entender o porquê.
Só colocar aqui. É um padrão. Nesse caso ficou um padrão. Vou ver se não pegou o 9. Não. Vou colocar aqui só uma. Tá bom. Como é que vai funcionar então das pontas? Aliás, antes disso, eu esqueci de um termo. O T. Vamos chamar esse T, é o que está do lado direito do igual. Tá? Então vamos olhar lá. O que está do lado direito do igual? 0. Então o que eu vou colocar? Em todos que eu utilizei esta equação, 0. Aqui, lembrando, isso aqui fica o que é do lado direito da equação. Tá. E para o nó 1 e o nó 9. Tá? O que acontece nesses dois? Eu sei uma das temperaturas, tá? Por quê? Foi me dado no problema, 50 e 30. Então, vou me arriscar fazer a equação aqui. Então, o nó 1, eu tenho que ter a temperatura do anterior. Vou limpar essa fonte. Nó anterior, aliás, vamos pegar primeiro da frente para ficar mais fácil. Nó 1, preciso do nó 2, certo? Uma vez o que está à nossa direita. Então, uma vez nó 2 menos duas vezes ele mesmo, duas vezes nó 1, menos uma vez o que está do lado esquerdo. O que é do lado esquerdo? Esse nó aqui a gente já sabe a temperatura. Tá? A ponta que está a 50 graus, não vai alterar. E vai ficar durante todo o nosso problema a 50 graus. Então, vamos botar ela lá. 50 graus igual a 0 da nossa equação. É essa mesma equação ainda. Essa equação que vamos usar o tempo todo, tá? Então, o que acontece? Eu posso jogar esse 50... Opa, não é mais, não é menos, é mais. Posso jogar esse 50 para o outro lado, né? Então vai ficar uma vez nó 2 menos duas vezes nó 1 igual menos 50 graus. Menos porque estava mais, passou para o outro lado, ficou negativo. Tá bom? Então como é que nós vamos arrumar isso? Uma vez o nó 2. 1 menos duas vezes ele mesmo, né? E nota que o que está do outro lado, do lado direito do igual, é o menos 50. Tá? Então vou botar aqui. Menos 50. E o nó 9 vai seguir da mesma forma. Tá? Então, eu tenho uma vez o nó 8 menos duas vezes o nó 9 mais 30 graus igual a 0. Jogando 30 para o outro lado, temos 1 nó 8 menos duas vezes nó 9 igual a menos 30 graus. Então vamos colocar isto. Uma vez nó 8 menos duas vezes nó 9 igual a menos 30 graus. Uma vez nó 9 menos duas vezes, aliás, uma vez o nó 8 menos duas vezes nó 9 igual a, quanto que é ali mesmo? Menos 30 graus. Tá? Não esqueçam o negativo, às vezes a gente acaba esquecendo, não dá. E o que é isso daqui? O que acabamos de fazer? Um sistema linear. Nós temos 9 equações, tá? E, e nós podemos resolvê-la por Gauss, tá?
Então, para isso que foi passado o Gauss antes. Para agora pegarmos essa matriz, resolver nele, tá? E descobrir os resultados da temperatura de cada nó. Tudo bem? Então, eu vou ficar por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, na próxima eu vou mostrar como que faz o código. Tá bom? Valeu!